Bitcoin, 76 mil dólares. E se você acompanhou os meus últimos vídeos, sabe que já tem algum tempo que eu vim alertando que esse cenário poderia acontecer. A pergunta que fica agora é: eu comecei a recomprar minhas posições ou isso pode ser o início de uma armadilha para uma maior movimentação de baixa? É isso que nós vamos ver hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou o Viçoso, analista cripto há 7 anos. E aqui nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo nível para quem quer construir patrimônio de forma sólida e consistente, utilizando o mercado cripto para isso. Se for esse o seu caso, não deixe de fazer a sua inscrição aqui embaixo. E se o conteúdo fizer sentido, deixe o seu like para eu saber que realmente está valendo a pena. Bora para a análise. Bom, nos vídeos anteriores eu alertei aqui antes mesmo da gente fazer essa rejeição que a gente estava entrando numa região de altíssimo risco. E a partir de 79 eu já não tinha interesse em manter minhas posições, porque a probabilidade maior era da gente rejeitar essa região por termos indicadores e dados nos falando que era uma região potencialmente arriscada. A gente vê uma rejeição aqui, ó, praticamente perfeita em cima da média de 200 períodos. Tivemos a rejeição, ela se confirmou, já estamos aqui há 5 dias, basicamente corrigindo. E agora estamos formando aqui uma base de preço, que pode ser sim, para continuarmos subindo ou até mesmo para termos maiores movimentações de baixa. E eu vou mostrar por que esse cenário, esse contexto, para mim, é uma armadilha muito grande que o Bitcoin está preparando e pode pegar muita gente desprevenida nos próximos dias. Primeiro, a gente deve observar aqui no tempo gráfico semanal. Apesar dessa movimentação de alta, que basicamente saímos aqui dos 65 mil dólares até os 82 mil dólares, 83 praticamente, uma movimentação ascendente muito forte, a gente ainda continua numa movimentação estrutural semanal de baixa. Enquanto a gente não reverter, a gente não fazer um pivô de alta semanal, essa movimentação que quebra a estrutura anterior, a gente ainda está numa movimentação de baixa. E a gente observa que essa região confluía com a região que foi perdida anteriormente. Então, mais um indicativo para a gente que é uma região potencialmente muito crítica. E a gente sabe que a gente só vai realmente confirmar uma reversão da movimentação de baixa semanal e mensal quando a gente vê um pivô de alta como esse acima da nossa região crítica anterior, que seria toda essa região aqui demarcada em vermelho. Coisa que para mim ainda está muito longe de acontecer. Só que é interessante que os dados começam a apontar uma coisa diferente para mim aqui. Observe que a gente, durante toda essa movimentação de baixa, até 3, 4 semanas atrás, a gente nunca tinha conseguido romper essa média de 12 períodos aqui em amarelo. A gente conseguiu romper, retestamos, estamos justamente no momento onde seria a formação de uma base de preço para continuarmos subindo. Uma movimentação de alta muito forte. E por que eu digo muito forte? Porque se a gente pega aqui a nossa retração de Fibonacci do fundo até o último topo aqui, a gente vê que a gente basicamente está confluindo a EMA 12 semanal juntamente com a nossa FIBO de 0,382, que seria uma região que, se caso a gente confirmar e segurar essa região, a gente confirmar uma base de preço nessa região, seria o início de uma bandeira de alta se formando aqui no tempo gráfico semanal para a gente ter continuidade de movimento. Entenda que a gente não consegue cravar exatamente até onde o preço vai corrigir, mas a gente tem zonas que seriam zonas ideais para essa retração segurar. E se caso a gente tiver uma segurada em 0,382, é uma configuração pertinente para a gente ter uma bandeira de alta. Então, se caso a gente concretize aqui, baseado na análise técnica, uma base de preço ascendente, a gente teria um cenário técnico ideal para a gente ter uma continuidade de alta e confirmar uma ruptura de bandeira de alta. A bandeira de alta, quando ela é rompida, a gente pode pegar aqui baseado no início da movimentação de alta, tá? E esticar aqui essa movimentação, né? Projetar ela aqui para cima. O que daria para a gente uma base de preço superior aqui, ó, confluindo com o topo anterior na região dos 98 mil dólares ali, muito próximo à região dos 100 mil dólares, que é uma zona de preço potencial muito crítica por ter tantas confluências e principalmente por estar atrelada a um número psicológico muito forte, os 100 mil dólares,
Foi um marco histórico termos o rompimento dele. Foi um marco de fraqueza muito grande a gente vir trabalhar abaixo dele e, consequentemente, quando a gente conseguir romper toda essa região de resistência, toda essa zona de turbulência e conseguirmos trabalhar acima dos 100 mil dólares novamente, com certeza vai ser uma estrutura de movimentação muito favorável a termos movimentações de altas muito mais fortes. Porém, para chegarmos nessa região e conseguirmos romper toda essa estrutura, ainda existe muita água para rolar. Entenda, você pode até sonhar com uma região de preço, planejar uma região distinta, mas o mercado é soberano. Ele deve ser analisado dia após dia, porque as estruturas vão se movendo dia após dia. E o preço, ele é basicamente um reflexo dessas estruturas. Mas como eu sempre digo, não acredite quem crave preço, X ou Y, porque como essas estruturas vão se alterando, os preços também vão alterando. Por isso que eu sempre digo, o momento de ser amador já passou, não dá mais. Bom, e antes mesmo dessa estrutura se formar e a gente ter essa rejeição inicial, eu mostrava para vocês que a gente tinha uma grande zona de liquidez logo abaixo e que como a gente subiu aqui basicamente em cascata, caso a gente viesse buscar essa liquidez inferior, a gente poderia também ter uma movimentação ascendente em cascata de busca de liquidez. Então, uma movimentação de queda muito rápida, um flush muito ascendente. Porém, os dados começaram a mudar e a gente tem que ficar atento a eles. Observe como que a gente teve uma mudança recente estrutural. A gente tinha muito mais liquidez inferior para ser capturada do que liquidez superior. Porém, nos últimos dias, com essa leve rejeição, o que aconteceu? A gente começou a ver muitas movimentações, muitas pessoas abrindo short alavancado. E por que eles fizeram esses shorts alavancados? Porque a gente passou a ter uma estrutura âncora, a gente passou a ter um ponto de âncora, que é essa região aqui, ó, dos 82 mil dólares. Então a gente passa a ter, olha só, alavancagem excessiva na ponta superior, muito maior do que a alavancagem inferior. Isso porque eu estou olhando no último dia. Porém, se a gente olhar o acumulado dos últimos 30 dias, que antes a gente tinha um gráfico totalmente inverso, a gente já vê uma liquidez bem superior também aqui na ponta long. E quando eu olho as regiões que estão aqui se destacando, olha só essas duas barras laranja aqui, o preço são basicamente 79.500 dólares e 82.700 dólares. Basicamente, o topo da movimentação antes da gente ter o início da correção e também, basicamente, ali quase que 80 mil dólares ali, né, que é também um número psicológico. E quando eu olho essas duas regiões-chave de preço, quer dizer, Viçoso, que o preço tem que ir capturar essa liquidez lá? Não, não exatamente, pelo menos não nesse momento. Mas sim, é uma região de preço que começa a ter um interesse institucional muito grande da movimentação ascendente e, pelo menos, capturar essa liquidez nessas regiões. Além disso, a gente tem que analisar também o cenário macroeconômico internacional. Eu já mostrei aqui para vocês outras vezes que a gente está numa movimentação ascendente astronômica aqui em Nasdaq, o mercado internacional americano, e que em algum momento a gente vai iniciar uma correção aqui um pouco mais acentuada. Isso é muito óbvio quando eu vejo o gráfico, principalmente com essas médias. Observe que o preço ele sempre tende a voltar para a minha média laranja aqui de 200 períodos. Olha só que em determinados momentos ele até chega a cruzar ela aqui para baixo e depois retoma. Em determinados momentos ele agulha ela e depois continua o movimento de alta. Ele agulha e continua o movimento de alta, tá? E agora a gente está bem deslocado dela e principalmente, até mesmo no tempo gráfico mais recente, a gente está altamente deslocado da EMA 12 aqui, que é uma média de período mais curta, que observa que o preço ele tende a trabalhar muito próximo dela e cruzando ela para baixo, para cima, diversas vezes. E agora a gente vê aqui ela bem deslocada, né? O preço bem deslocado dessa média, cada vez mais me leva a crer que a gente está muito próximo dessa correção. Porém, quando eu olho essa estrutura, é muito mais fácil eu olhar para ela e aguardar o movimento se desencadear do que tentar entrar na frente de um trem que não está dando sinais ainda de parada. Observa que até mesmo esses últimos 2 dias de correção, a gente iniciou uma correção que poderia desencadear uma correção um pouco mais forte, mas basicamente lateralizamos. Estamos ainda formando bases de preço muito saudáveis. E tudo está confluindo para a gente ter uma continuidade dessa movimentação, pelo menos a curto prazo. O mercado precisa sempre de muitas pessoas pensando que o mercado vai em uma direção,
para ele fazer a movimentação contrária daquela direção. Por que isso, Viçoso? Porque o mercado é um jogo de soma zero, e você já deve ter ouvido falar que 95 a 99% das pessoas acabam perdendo dinheiro. Se grande parte das pessoas estão perdendo, uma pequena parcela está ganhando muito dinheiro. E para o mercado conseguir pagar para essa pequena parcela, ele basicamente precisa induzir aquela grande parcela que o preço está indo para uma direção para que eles se posicionem de maneira errada e consigam, assim, tomar prejuízo para passar esse prejuízo para as mãos daqueles 1 a 5% que efetivamente lucram consistentemente no mercado. É por isso que muitas pessoas falam: basta eu entrar no mercado na ponta long que o mercado cai, basta eu vender minhas posições que o mercado sobe. Quase que como um irmão mais novo ali que é implicante. Você já teve essa impressão também que o mercado está contra você? Se sim, talvez você esteja jogando esse jogo, né, que a maior parte joga, e passando capital para essa minoria. Reveja as suas decisões. E quando eu olho para alguns dados internos, eu vejo justamente um alívio na pressão de venda. Esse indicador aqui, ele mede para mim a probabilidade da gente ter uma movimentação forçada de baixa, tá? O risco da gente ter uma acentuação da queda. Observe como que esse indicador bateu aqui os níveis mínimos dos últimos meses e observe como que isso aqui para mim é mais um indicativo de que a gente tem a possibilidade, né, de sustentar aquela base de preço no Bitcoin por volta dos 76 mil dólares, e, pelo menos no curto prazo, termos ali um respiro, uma movimentação ascendente. Uma movimentação que dê conforto, que dê incentivo para as pessoas que o preço vai continuar subindo. E quando eu olho aqui para o cenário macro, a entrada ou saída de stablecoins, entendam que a gente tem que comprar stablecoins para comprar criptomoedas. Então, num cenário bullish, num cenário muito positivo, quando a gente olha o panorama geral, a gente observa que a gente precisa de uma entrada de moedas estáveis, né, essas stablecoins, numa movimentação de bull market. Observa como que durante todo o ciclo aqui, todo o bull market, a gente teve uma entrada massiva dessa torneira dessas stablecoins. A gente precisa de capital entrando nessas stablecoins para a gente poder utilizá-las para comprar qualquer outra criptomoeda, inclusive Bitcoin. Observa no ciclo retrasado como que foi a mesma coisa. Movimentações astronômicas de entrada de capital em stablecoins. Só que observa como que no bear market a gente tem um comportamento diferente. A gente tem um comportamento de saída, de queima dessas stablecoins. Por que que a gente tem essa movimentação? As pessoas acabam ficando com medo de deixar o seu dinheiro em criptomoedas e por isso, se elas não tendem a injetar dinheiros em criptomoedas, elas também vão tender a não comprar stablecoins. Aí elas vão preferir deixar o seu dinheiro em moedas fiduciárias, real, dólar, euro, qualquer outras moedas e até mesmo investir em renda fixa, outros mercados que naquele momento elas vão acreditar fielmente que são mais saudáveis, que estão mais saudáveis, mais vantajosos do que um mercado que está afundando em bear market. Só que aí que entra o pulo do gato. Observa que a gente está tendo movimentações de bear market, né? Só que a gente não viu ainda essa saída massiva de capital das stablecoins. Observa que a gente está tendo até mesmo uma alternância aqui da polaridade. A gente teve uma forte saída, uma forte entrada, uma saída, uma entrada. Isso daqui não é um movimento típico de capitulação. Entenda que no movimento de capitulação, a gente precisa de quê? Descrença. A gente precisa que as pessoas parem de querer comprar cripto. A gente precisa que as pessoas desistam realmente do mercado. A gente começa a caminhar para esse movimento. Eu começo a ver alguns comentários de pessoas falando: deveria ter investido meu dinheiro em renda fixa, deveria ter feito outra coisa. Outro dia eu recebi um comentário falando: para que eu vou investir em um mercado que só cai? E quando eu vejo esses comentários, eu percebo que são os primeiros sinais de uma caminhada, de uma maratona que está em progresso. Mas no final dessa maratona, é muito comum eu abrir o Instagram, abrir o YouTube e ver dezenas, centenas desses comentários. Esses comentários passam a ser da maior parte das pessoas. A minoria passa a ser aqueles que acreditam ainda, que acreditam numa retomada de alta. E observa como que tudo acontece no mercado, respeitando a proporção que eu sempre te falo, dos 95% versus os 5%. No melhor momento, momento teoricamente mais oportuno, 95% está acreditando, ou melhor, desacreditando daquele mercado e prefere tentar outra coisa, prefere olhar para outro ativo.
E eu não sei se você está percebendo a urgência disso, mas, para mim, nós não estamos nesse momento ainda, mas nós estamos veemente caminhando para chegar nisso. E você tem as duas opções, ou continuar a sua maratona, que eu tenho certeza que no final você vai colher muitos frutos, ou simplesmente abandonar no meio do caminho, amargando o prejuízo que talvez já tenha acumulado, ou mesmo nem entrar no mercado com medo de amargar esse prejuízo. Mas pode ter certeza, se você estiver junto com os 5%, você vai ser altamente recompensado por isso. E se olhando para esses dados, eu vejo que a nossa maratona ainda não está no fim, eu tenho que olhar para outros dados, tentando entender que se eu me posicionar demasiadamente nesse momento, eu corro o risco de chegar no final dessa maratona altamente exposto e eu começo a tentar identificar se a gente realmente está em zonas potenciais de alto risco. E quando eu olho para esse indicador aqui que me mostra esse comportamento dos investidores recentes durante todos os bear markets, fica muito fácil eu perceber que eu tenho que comparar bear market com bear market, porque o comportamento humano ele tem ligeiras mudanças, mas ele sempre vai ser baseado em medo e euforia. E quando eu olho para todos os outros bear markets, observa que essa linha vermelha aqui, ó, ela sempre foi respeitada durante o bear market, ou passava-se ligeiramente e a gente voltava. A gente encostava ligeiramente nela e tinha recuadas de preço. Depois a gente encostava nela de novo e o preço recuava. Aqui novamente no outro ciclo, a gente chegava perto, o preço recuava. A gente encostava e passava um pouquinho dela, o preço recuava. E agora no último bear market, a gente também tocou lá, teve uma forte rejeição. A gente chegou perto, teve uma forte rejeição. A gente chegou perto de novo, também rejeitamos. E nesse ciclo atual, eu ser muito leviano para acreditar que nesse segundo toque a gente já iria tocar e fazer movimentações astronômicas acima dessa região. Observe que o primeiro toque foi logo quando encostou na linha vermelha. O segundo toque está ligeiramente passando. Mas observe os ciclos anteriores, quantas vezes a gente realmente passou um pouquinho, permaneceu um pouco acima do preço médio desses investidores e depois recuamos também. Então isso me faz ficar ainda extremamente cauteloso e na defensiva. E por falar em movimentações de medo e ganância, a gente observa muito nesse indicador que a gente ainda não está nem próximo das nossas zonas de capitulação aqui de extremo medo, que seriam as regiões vermelhas aqui nesse gráfico, que seriam basicamente aquelas regiões de descrença, aquelas regiões que os investidores comuns estão com medo, que os investidores institucionais estão receosos, aquela região onde 95% entra em absoluto medo. E esse gráfico eu sempre reforço que ele é interessante porque ele não mede preço específico. Como eu já disse inúmeras vezes, eu não gosto de cravar preço específico, mas sentimento e estrutura de mercado não mente. Agora, quando eu olho para essa estrutura, eu poderia facilmente hoje cravar ela aqui na região vermelha e o preço estar acima dos 60 mil dólares. E a gente fazer uma capitulação acima dos 60 mil dólares e 60 mil dólares ser o fundo desse ciclo. Seria absolutamente possível. Não acredito que seja o mais provável, mas eu quero que você entenda como as movimentações são complexas. Como a gente deve realmente analisar dia após dia o cenário micro somado ao cenário macro para tomar as melhores decisões. E somada a isso, quando eu olho a realização de prejuízo desse grupo de investidores mais recentes, eu vejo que em todos os fundos cíclicos a gente teve movimentações astronômicas de realização de prejuízo. Observa que no movimento de dor máxima é onde a gente tem o pico máximo da realização de prejuízo desse grupo de investidores. Observa que muitas das vezes eu tenho próximo dos fundos, mas não exatamente no fundo exato, mas eu tenho próximo dos fundos movimentações de realização de prejuízo. Observe que nesse ciclo aqui de 18, a gente teve aqui essa grande barra vermelha e o preço depois caiu aqui até essa outra barra. A gente novamente teve uma alta realização de prejuízo, um pouco menor do que essa grande barra aqui. Depois, novamente, a gente teve outro pico extremo aqui, que foi ainda acima do preço anterior. Depois, no ciclo mais recente, a gente teve a maior barra de realização de prejuízo aqui, ó, antes do fundo cíclico também. E agora, no ciclo atual, em todo o bear market, a gente teve apenas essas duas barras pequenas de realização de prejuízo. Eu ainda não vejo aqui um prejuízo grande o suficiente para gerar descrença, para gerar desistência, para gerar a nossa real capitulação.
E somado a eles, quando eu olho de uma maneira geral a rede, eu vejo que eu também não estou tendo grandes realizações de lucro e nem grandes realizações de prejuízo durante essa movimentação mais recente. Observa que para esse movimento de capitulação, esse fundo cíclico acontecer, eu preciso ter essa movimentação de prejuízo de forma mais contínua. Observa que é muito comum, inclusive, a gente ter esse perfil de movimentação de realização de prejuízo. Um pico inicial, uma movimentação ascendente, uma movimentação consecutiva um pouco menor. E quando eu olho para essa movimentação aqui, eu vejo que como o preço está muito mais inflado do que no ciclo anterior, né? A gente chegou a bater 15 mil dólares, hoje a gente trabalha em zonas de 70, 80, 100 mil dólares. Observa como que tanto a realização de lucro dá barras muito maiores, quanto a de prejuízo também causará barras muito maiores. Então, será que essa barra vermelha aqui seria só o início dessa triade aqui, desse pico inicial que a gente teve no ciclo anterior e que a gente ainda vai ter uma movimentação de extremo prejuízo, depois uma nova movimentação de prejuízo um pouco menor, até revertermos completamente e termos aí novas movimentações contínuas e ascendentes do preço? Eu não posso garantir, mas isso aqui me chama a atenção e é um grande indicativo do que pode estar por vir. Entenda que você não precisa saber exatamente o que o preço vai fazer, mas você precisa identificar sinais do que aquela movimentação está querendo te dizer. Quando eu vejo esse movimento de curto prazo favorável, isso me parece muito mais com uma armadilha para a gente poder fazer uma nova movimentação de baixa mais forte do que uma movimentação saudável de recuperação de preço. E exatamente por isso que eu ainda não vou me expor novamente. Ainda acredito que estamos numa zona muito perigosa e em zonas perigosas quem tem caixa é rei. Você não precisa acertar 100% das movimentações, mas sempre que tiver uma movimentação, você lembra que 95% tem que errar aquela movimentação para os 5% ganhar dinheiro de verdade. Então eu acredito que é muito mais provável o mercado entregar uma armadilha e a gente conseguir comprar na mesma zona que estamos ou em zonas inferiores com um risco potencial muito mais baixo do que estamos atualmente. Bom, e como eu sei que analisar, entender essas movimentações de fluxo e de preço não é tão simples, deixe o seu like aqui embaixo, faça a sua inscrição, porque assim me incentiva a continuar trazendo para vocês aqui conteúdo diário sobre as coisas mais importantes que estão acontecendo no mercado e sobre as minhas próprias decisões, para que assim possa de alguma maneira auxiliar vocês a tomar as melhores decisões possíveis e fazer parte dos 5% que lucram e muito nesse mercado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Forte abraço!